A primeira coisa que a gente pode falar aqui é diferenciar o que é uma oscilação de uma onda, ok? Ambos são sistemas oscilatórios, tanto das ondas quanto das oscilações. Essas oscilações aqui, no entanto, elas são vibrações localizadas. O que, diferentemente de uma onda, que é uma oscilação, uma vibração propagada ao longo de alguma coisa. Mais para frente, no curso de Física 2, a gente vai ter um espaço reservado só para estudar ondas especificamente, tudo bem? Então, agora a gente vai focar nessas vibrações aqui que são localizadas, beleza? Uhum. Que tipo de vibrações localizadas são essas? Tem alguns exemplos. Por exemplo, pêndulos é um sistema de vibração localizada. Sistema Massimola. O que mais que eu posso citar? Você pode citar aqui também corda de O instrumento que que, musical. o que que o termo harmônico entra nisso aí? Harmônico. Harmônico é mais uma palavra. Como é que eu posso dizer? Ela tem relação com a questão musical do sistema. Vamos dizer assim. Ah, sério? Ah. Sim, por conta que antigamente esses mesmos tipos de vibrações aqui, elas são vibrações também que podem ser descritas em termos, por exemplo, das cordas de instrumentos musicais. Uhum. Eu pensei que era tipo de não perder energia, tipo, ela mantém a mesma oscilação de sempre. Não, isso daí tem mais a ver se ele é um caso perfeito ou se ele É. é um caso ideal ou se ele é um caso amortecido. Você vai ver que Uhum. mais pra frente nós vamos estudar osciladores harmônicos amortecidos. E esses eles perdem energia ao longo do tempo, tá? Uhum. E aqui, por exemplo, instrumentos de tubo de vento, que também tem. Esses instrumentos, as notas musicais, elas seguem harmônicos, no caso, né? Então, por isso que eles são chamados de, no fim das contas, de osciladores harmônicos. Tem. Outro exemplo aqui, além de todos esses que eu citei aqui, por exemplo, pêndulo, massa-mola, corda de instrumento musical, instrumento de sopro, como, por exemplo, flautas, que mais que pode ser inserido aqui? Órgãos, sabe? Aqueles pianos que tem aqueles tubos que saem deles. O diapasão, que é um instrumento utilizado para calibrar esses caras, tá bom? Ele era utilizado antigamente para acertar a nota musical do seu instrumento. Ele também segue oscilações harmônicas dessa forma. E, por incrível que pareça, correntes elétricas alternadas. Ah, é verdade, né? É verdade. Alternadas também seguem osciladores harmônicos. Isso daqui é tudo baseado nessa questão de você ter uma oscilação localizada em um local específico que não está se propagando ao longo de um meio. Você tem ali uma oscilação presa em um local específico, ok? Essas oscilações, elas estão relacionadas ao quê? Em maioria, ocorrem por conta da existência de uma força restauradora conservativa, pelo menos agora inicialmente. Ou seja, é possível escrever essa força restauradora em termos de um potencial. Então, para fazer essas definições iniciais, o interessante seria nós introduzirmos aqui o conceito de uma força restauradora conservativa. Primeiro, o conceito de uma força restauradora conservativa. O que é, inicialmente, uma força conservativa? Força conservativa é aquela que admite uma função potencial da qual você consegue obter a força através da seguinte relação. Força é igual a menos a derivada dessa função potencial em termos de uma coordenada que define esse potencial, ok? Então aqui eu tenho que U de x é igual a potencial, ok? Uhum. Isso aqui em uma dimensão só, onde f de x aqui é igual a força. Isso aqui está em uma dimensão só, ok? Uhum. Uma dimensão. Tá vendo que eu só tenho aqui o x como coordenada. Mas
Isso aqui pode ser generalizado para 3 dimensões. No caso, nós temos aqui um vetor força, que é igual a menos o gradiente do potencial, ok? Isso aqui é agora em 3 dimensões, onde o gradiente ele é definido por... Beleza, ok. Então, se nós conseguimos obter uma função u de x e calcular o gradiente dela, o menos o gradiente desse, e obter uma... É um V isso? É um uzinho. Isso aqui é o gradiente. Lembra aquele operador nabla? Ah, é o delta deitado? Ah, Isso. tá. Operador nabla. Aqui. Que é Ah, definido e a você gente calcula falou dessa forma. deles já, peraí. Isso, a Eu gente acho que eu falou lembro disso na aula de cálculo 3, Sim, isso ok? mesmo. Então, o gradiente de um potencial, aqui um u de x, ele te dá uma força. E se você tem esse potencial, essa força é necessariamente uma força conservativa. Se não é uma força conservativa, você não consegue obter um potencial que descreva ela dessa forma. Ok? Uhum. Maravilha. Esse formato aqui de Nabla, ele vale apenas para coordenadas cartesianas. Aqui, ó, x, y e z. Beleza? Se você tiver outro sistema de coordenadas, o formato dele muda, tá bom? Vai aparecer outros termos aqui multiplicativos nesses caras. Daí eu posso colocar, por exemplo, uma referência para você, caso você precise usar isso em outras coordenadas, tá bom? No caso, mais, né? Se fosse 2R, por exemplo, não precisaria. Como assim, 2R? Tipo, duas dimensões só o x e X e y. Y. Isso. Se for só X e Y, você não precisa mudar o formato, porque continua sendo coordenadas cartesianas, X e Y. Mas, por Uhum. exemplo, se você usa coordenadas polares, que também são 2 dimensões, certo? Uhum. Rho e θ, você tem que mudar o formato do Nabla da mesma forma. O que importa é qual sistema de coordenadas você tá, Beleza. ok? Mas aqui, para Física 2, pelo menos por enquanto, o que a gente vai utilizar é basicamente o formato dele em uma dimensão aqui em cima, tá bom? Uhum. Que é f de x igual a menos a derivada de x de um u de x. Muito bem. Ok. Isso daqui, para introduzir o porquê que eu estou falando sobre isso, é basicamente para introduzir o conceito de forças restauradoras. Uma força restauradora é uma força, pelo menos em uma dimensão, que segue a chamada lei de Hooke. Você conhece essa lei? Já ouvi falar. Eu acho que vi esse termo quando eu estava estudando molas. Exatamente, porque a mola ela sofre uma força restauradora quando você tira ela do equilíbrio, ok? Essa lei de Hooke, ela diz o quê? Que uma força, aqui de x, ok? É Uhum. igual a um menos k, que é a constante da mola, certo? Kx ao quadrado. Vezes x, X? ok? Só x. O x ao quadrado é da energia, tá? É. Menos kx. O menos aqui é o que indica, é o que a lei de Hooke traz, que indica que quando você faz um deslocamento x aqui da posição de equilíbrio, essa força atua de forma a restaurar a posição de equilíbrio do sistema, ok? Por isso que tem um sinal de menos aqui. Eu vou colocar aqui na direção x só para manter a coerência do vetor, tá bom? Uhum. Mas isso daqui pode ser direção y, direção z, ou 3 dimensão, assim como for. Beleza? Isso aqui ele pode ser, no fim das contas, um f do vetor r aqui. Fica um menos k na direção r. Ok? Ok. Dependendo de que direção está aplicada a sua força. Muito bem. Por que esse tipo de força aqui ela é importante? Eu vou pegar aqui um gráfico. Beleza. Tá vendo aqui? Uma força restauradora dessa forma, aqui em uma dimensão, tá bom? Uhum. Em uma dimensão, ela tem um potencial que é dessa maneira. U igual a meio de kx ao quadrado. Ok? Beleza? No caso ideal? No caso de... Num caso ideal, obviamente. Porque se você não tiver um caso ideal, você não tem uma força conservativa. Então, você não tem esse potencial. Então, Tipo sim. assim, poderia ser uma força restauradora que não é ideal. Ela poderia restaurar não tudo, no caso.
Seria o Isso. desgaste da mola, no A caso. gente vai ver que essa relação aqui, ó, você pode olhar até nesse gráfico que eu coloquei aqui. Que esse caso, ele vale caso você considere apenas pequenas oscilações, tá bom? Uhum. Olha aqui, note que isso aqui é uma parábola, certo? Até certo ponto, aqui o gráfico, ele também é uma parábola. Só que depois de um tempo, você pode perceber que ele foge do formato de parábola, certo? Uhum. Beleza? Aqui onde ele estabeleceu esses dois pontos aqui como ponto de retorno. Então ele está basicamente dizendo que aqui vai acabar o movimento, tá bom? E aqui é a Entendi. energia máxima. Esse daqui é o formato do potencial. Se você utiliza a lei de Hooke para obter a... Se você deriva isso daqui, ou seja, você está utilizando a definição de força conservativa, tá vendo? Uhum. Você obtém diretamente a lei de Hooke. Aqui, ó, vamos fazer. Se eu faço a derivada disso aqui em relação a x, ou seja, eu uso que f de x é igual a menos a derivada em relação a x de u de x, eu obtenho exatamente a lei de Hooke, tá bom? Ó, eu tenho aqui meio e k, que é uma constante, certo? Então eu posso Uhum. tirar para fora da derivada. E me sobra a derivada em relação a x de x ao quadrado, ok? Você lembra como faz essa derivada? Vai ser x a... Não, é desce o 2, x a... Vai ficar 2x. Isso, 2x, certo? É regra do Ó, tombo. Você não tomba, esqueci. você tomba o 2, certo? E Aham. subtrai 1 do expoente. Então você tem aqui meio de k vezes 2 vezes x na 2 menos 1, ok? Que vai te levar a corta, corta. Tem o sinal de menos global aqui, né? Que eu estou Uhum. esquecendo. Menos Menos, kx. menos kx. Lei de Hooke. Tá aí, ok? E você pode notar que aqui, nessa consideração que a gente fez, contanto que a gente tenha um intervalo pequeno aqui de oscilações, a minha força ela é aproximadamente aqui uma reta. Tá vendo? Uhum. Ok? E é por isso que é essa reta exatamente aqui definida na lei de Hooke. Tá bom? Tá vendo que isso Entendi. daqui é um sistema linear. Mas isso só vale se a gente tiver aqui em pedacinhos pequenos. A gente não pode ter uma oscilação muito grande. O que seria uma oscilação muito grande? Essa oscilação muito grande, ela causa termos que são não lineares, ou seja, termos que não têm potência 1 aqui, ó. Beleza. Aqui. Tá bom. Isso aqui, então, vale para pequenas oscilações. Uhum. Maravilha. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com equações desse tipo? É que nós podemos utilizar a segunda lei de Newton e obter uma equação diferencial para esse sistema, tá bom? Você lembra qual que é a segunda lei de Newton? É o de ação e reação? Não, essa é a terceira. É o do F igual a ma? Isso aí. Segunda lei de Newton, tá bom? A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, ok? Se a gente considerar aqui um sistema que é unidimensional, vamos considerar a versão escalar disso daqui, ou seja, vamos ignorar os vetores por enquanto, tá bom? Uhum. A gente tem que a força é igual a uma massa m, certo? Que é a massa de uma partícula qualquer, vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, beleza? Uhum. Ou seja, se eu derivo a variação da posição é a velocidade, primeira derivada, e a variação da velocidade é a aceleração, segunda derivada, ok? Beleza. Só que isso aqui é a força. A força restauradora, ela também tem o seguinte formato, que é menos kx, certo? Beleza. Ok, então isso aqui que a gente obteve também tem que ser igual a menos kx. Portanto, nós temos o quê? Que F é igual a m d2x dt2, que é igual a menos kx, tá bom? Uhum. Utilizando aqui essa parte da equação agora, nós podemos fazer o quê? M, a gente pode passar esse menos kx para cá, mais kx igual a zero, ok? Uhum.
Eu vou dividir os dois lados por m, tá? Ou seja, corta esse m aqui. Ok. Mais k sobre m, né? Porque eu estou dividindo todo mundo por isso. Igual a zero. Uhum. E eu vou fazer uma seguinte redefinição aqui. Isso aqui mais ômega ao quadrado x igual a zero, onde eu estou chamando aqui de ômega ao quadrado, onde o meu ômega é simplesmente k sobre m. Tá bom? Uhum. Você consegue ver aqui, se eu colocar esse ômega aqui, volta ao que estava originalmente? O ômega? Se eu colocar esse ômega aqui no lugar do ômega aqui nessa equação, eu volto para esse inicial, certo? Volta, sim. Beleza, maravilha. Então, é isso aqui. Isso aqui é importante porque essa é a equação de um oscilador harmônico. Equação do oscilador harmônico. Para nós obtermos uma solução disso aqui, tem dois métodos. Você pode propor uma solução e trabalhar em cima dela, ok? É isso que o Moisés faz. Ou você pode resolver essa equação através dos métodos de equação diferencial. Se você perceber, olhar bem, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Beleza? Eu teria que dar uma lembrada nos termos lá, mas sim. Por que ela é uma equação de segunda ordem? Uma É equação por causa do diferencial de 2, segunda ordem. não, sim, o D2 ali, o Isso. D2x ali. Porque eu tenho Derivada uma de segunda. derivada segunda, certo? Uhum. E por que ela é homogênea? Por conta que aqui, ó, é igual a zero. Beleza? Que era o G de x. Isso, g de x. Aqui no caso seria um g de t, porque a minha variável é o tempo. Uhum. Ok? Então aqui o g de t faz com que ela seja homogênea. Quando você tem uma equação dessa forma aqui, que é homogênea de segunda ordem, primeira coisa que você faz polinômio característico. Isso, é verdade. Isso. Em física 2, você não vai precisar resolver isso aqui. Ok? Não creio. Você não vai precisar resolver para obter a solução da equação diferencial. Você só Ele precisa vai me saber. dar direto já? Você só precisa saber qual que é a solução. Ok? Vai ser sempre igual? Na maioria dos casos, o que vai mudar? Vai mudar o formato do seu ômega. Vai mudar as suas condições iniciais. Então você tem que saber aplicar o sistema. Uhum. Ok? Mas isso aqui, ele é uma equação de oscilador harmônico. Todo oscilador harmônico vai respeitar uma equação desse formato. Ele não vai ter uma equação nova. É, justo. Ok? Então, se é um oscilador harmônico aqui, não amortecido, não forçado, você vai obter essa equação. Se você for mais pra frente, a gente vai introduzir osciladores harmônicos diferentes, que são os osciladores harmônicos forçados e os amortecidos. Daí essa equação muda. Daí você só precisa saber identificar quem é quem. Uhum. Ok? Pra você aplicar a equação certa. Qual que é o polinômio característico aqui? Nós temos um r ao quadrado, né? Você pega aqui desse termo, certo? Mais R, Mais ômega ao quadrado. ômega quadrado. Ômega ao quadrado só. Ok? Igual a zero. Porque, ó, aqui eu não tenho o termo de primeira derivada, certo? O termo de primeira derivada é zero. Que daria o r sozinho. E eu tenho um tá. termo sem derivada que me dá o ômega ao quadrado. Ah, tá. É isso mesmo, é justo. Ok? Uhum. Então eu tenho que achar aqui as raízes do polinômio característico. As raízes desse cara aqui são duas raízes complexas, certo? Aqui eu tenho... Você acha que seria uma boa ideia a gente revisar, se eu não lembrar muito, ou a gente só só faz... Acho que não vale a pena, não. Ah, Provavelmente. beleza. Beleza? Eu vou lembrar uns pouquinhos, então. De pouco em pouco vai dar bom. Você não vai precisar aplicar isso diretamente para resolver os problemas também, não. Ah, Tá? ótimo. Aqui, ó. O r ao quadrado agora, eu passo tirando a raiz, fica r igual a mais ou menos, né? Aqui, raiz de menos 1 é i. Raiz de ômega ao quadrado é ômega. Então, fica i ômega. Ômega, tá. Ok? Então, tem duas aqui raízes complexas. Eu tenho R1 igual a mais i ômega e um R2 igual a menos i ômega. Ok? Uhum. Maravilha.
Tendo as raízes do polinômio característico, nós podemos escrever a solução geral da equação diferencial, certo? Aqui da seguinte maneira. Um x de t é igual a uma constante, certo? Vezes uma exponencial de R1 mais uma segunda constante, uma exponencial do R2. Beleza? Beleza. Certo. Ok, substituindo aqui R1 e R2, a gente tem o quê? A exponencial de I ômega mais B exponencial de menos I ômega. Certo? A e B são as condições iniciais do que eles vão Isso. passar. Você precisa de condições iniciais no seu problema para você achar quem é A e quem é B. No Tá. entanto, aqui a gente vai deixar no formato um pouquinho melhorzinho para trabalhar. Tá bom? Não vai deixar nesse formato não. A gente precisa utilizar aqui a fórmula de Euler. Então, utilizando aqui que E de Ix é igual a cosseno X. Aqui tem um Tzinho, né? Beleza? Uhum. Então, utilizando essa expressão aqui, eu tenho o quê? A vezes cosseno de... Aqui é T, né? Não é... Uhum. Como é que eu posso dizer? Não é X, tá bom? Vezes cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, ok? Uhum. E aqui mais B vezes, agora é menos, cosseno de menos ômega t mais I seno de menos ômega t. Tudo bem? Uhum. Cosseno de menos é igual ao cosseno do mais, ok? Porque é uma função par. Lembra disso? Tô tendo que lembrar agora. Aqui, ó. Cosseno função par, ok? Beleza? Uhum. Portanto, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Tudo bem? Ah, tá. Isso, E o tá. seno de x, ele é função ímpar. Esse é cosseno de menos x. E o seno de menos x é igual a menos seno de x. A menos seno de x. Ok? Utilizando isso daqui, a gente pode reescrever essa parte de cima, né? Aqui. Como? Uhum. Eu tenho um x de t, vai ser igual a cosseno de ômega t mantém, Uhum. mais I seno de ômega t mantém também. Aqui. Mais B cosseno de ômega t, certo? Menos I seno de ômega t. Tá. Certo? Tá. Então vamos pegar esse cara aqui, vamos reescrever ele. Vamos colocar em evidência o cosseno, ok? E colocar em evidência o seno. Tá? Então eu vou coletar os termos que tem cosseno. O que está multiplicando cosseno aqui? Tem o A e tem o B, certo? Uhum. E aqui os dois são positivos. Aqui é mais e aqui é mais, certo? Tá. Então eu tenho A mais B vezes cosseno de ômega t. Tá. Beleza? Justo. Uhum. E agora o que está multiplicando o meu seno? Eu tenho aqui A vezes I, certo? Menos B vezes I. Beleza? Então eu vou ter A menos B, I, certo? Uhum. Seno de ômega t. No fim das contas, eu tenho que isso aqui tudo, A mais B, ele é uma constante, certo? Que eu vou chamar aqui de um Azinho. E esse A menos B, I, é outra constante que eu vou chamar de um Bzinho. Ok? Esse é o Tá. formato de uma solução. Da solução que a gente quer. Eu tenho aqui agora, então, essa posição. Eu tenho aqui um x de t é igual a um a cosseno de ômega t mais um b seno de ômega t. Que é o formato que a gente estava acostumado, que a gente obtinha lá em equações diferenciais. Ok? Uhum. Tá? Isso aqui, ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Como um a
cosseno de ômega t mais uma fase. Isso aqui você pode demonstrar, tá? Utilizando essa relação, onde eu tenho aqui um cosseno mais φ é igual a... Qual que é a relação? Cosseno de A mais B, né? Uhum. Cosseno de φ menos seno de ômega t, seno de φ. Se eu uso essa relação aqui, eu consigo identificar quem que é o Azinho e quem que é o Bzinho em termos dessa nova constante que eu coloquei. O que eu estou fazendo? Eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Uhum. Uma equação diferencial de segunda ordem, ela precisa de duas condições iniciais, portanto, ela precisa de duas constantes para ser resolvida. Ok? Tá, Essa beleza. aqui e essa daqui. Beleza? Tá, beleza. Ótimo. Quando eu troco para reescrevo ela dessa maneira, eu troquei essas duas constantes por essa constante A aqui, Uhum. tá? Essa constante A e por essa constante φ, que é uma constante de fase. Porque esse formato ele é mais conveniente de trabalhar do que esse formato aqui em cima, Ah, com certeza. tá bom? Então, aqui, ó, como eu posso reescrever ela dessa maneira, identificando, utilizando aqui essa relação, quem que é A e quem que é o meu φ, fica mais simples. Porque olha só, se eu utilizo isso daqui, cosseno de ômega t, certo? Mais φ. Vamos multiplicar ele por A para obter aqui o x, ok? Então, eu tenho A vezes cosseno de ômega t mais φ, belezinha? Uhum. É igual a... Isso aqui vai ser igual ao x de t, certo? Concorda? Uhum. Vai ser igual a cosseno de ômega t cosseno de φ, certo? Menos A seno de ômega t, beleza? Seno de φ. Tudo bem? Aí, o sinal, esse menos a... Esse menos vem daqui, né? Ah, tá. Ok? Que é da relação do cosseno de A mais B. Da formulinha mesmo do cosseno de A mais B tem Ah, esse menos. beleza. Aham. Ok? Aham. Agora, compara essa equação aqui, ó, que eu escrevi, essa daqui embaixo, com a equação que a gente obtém resolvendo a equação diferencial, aqui em cima. Uhum. Tá vendo? Aqui eu tenho o cosseno de ômega t, certo? E aqui eu tenho o seno de ômega t. Então, necessariamente, eu tenho que o meu Azinho, pequeno, tem que ser igual a um A cosseno de φ, certo? Uhum. E meu Bzinho tem que ser igual a menos um A seno de φ. Beleza? Olha só, compara as duas equações. Ah, Certo? tá. Aham. Ou seja, eu tenho aqui duas equações e eu tenho duas constantes que eu preciso achar. Porque esse A e esse B aqui, ó, eles têm que ser dados. Eles têm que ser obtidos através das suas condições iniciais. Beleza? Uhum. Então, alguma coisa ele tem que te dar para você resolver. No caso, ele vai te dar o A e o B através das condições iniciais. Tá? Então, aqui, o meu A, eu posso obter ele explicitamente elevando aqui os dois ao quadrado. Olha só, tenho A ao quadrado é igual a ao quadrado cosseno de φ ao quadrado, certo? E esse cara aqui fica B ao quadrado. Menos ao quadrado é mais. A ao quadrado seno ao quadrado de φ, tudo bem? Uhum. E somando as duas equações. Se eu somar esse cara com esse cara, eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Beleza? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é o quê? Seno ao quadrado, Mais seno ao quadrado? mais seno ao quadrado. Putz, caramba, tem que lembrar essas coisas. É mais um. 1. Isso aí. Eu tô pensando em alguma regrinha de derivada. Esqueci É, do que outro é lá. coisa mais básica, hein? É. Daí, então, a gente tem aqui uma relação dessa nova constante A, certo? Em Aham. termos das constantes originais. Tá aí. Tá, tá. Aham. Então, o A pequeno e o Bzinho pequeno,
a gente obtém em termos das condições iniciais, mas não importa. Isso aqui eu só estou mostrando que essas constantes que a gente está... Dessa nova construção que eu estou utilizando, ela é equivalente à anterior. Ou seja, se você aplicar as condições iniciais direto aqui, você vai achar as constantes sem problema. Ok? Mas é mais conveniente usar aquela forma mais simples, né? Isso, é mais conveniente usar esse cara mais simples aqui. Uhum. Beleza? Do que usar esse cara aqui em cima, que ele é mais chatinho de trabalhar. Uhum. Beleza? E o φ, a gente obtém direto aqui de cima. Tá? O φ a gente obtém direto daqui. Você pode obter o φ através do quê? Uma vez que a gente tem esse formato aqui, ó, pro A, tá bom? Uhum. A gente tem que o φ ele pode ser obtido ou por cosseno de φ é igual a Azinho sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Que é o valor de A. Na verdade, então, é o que eu quero saber e vai definir a posição do que eu quero? O φ ele é a fase do seu sistema. Eu vou mostrar para você no matemática o que significa cada uma dessas coisas. Tá. Tá bom? Uhum. Que fica mais fácil de visualizar. O seno de φ aqui, ele vai ser então agora, utilizando a segunda expressão aqui, menos B sobre A, que é esse cara aqui. Em módulo, ele também é o formato do seno usual que a gente conhece. Tá? Uhum. Mas esses caras aqui, eles te dão, você sabendo as condições iniciais, certo? Ou seja, você sabendo quem é A e quem é B, você tem quem é seu φ, certo? Uhum. No fim das contas. É só você tirar o arco cosseno ou tirar o arco cosseno. Beleza? Uhum. Maravilha. Então essas três relações aqui, elas mostram que que esses dois caras aqui, essas duas equações, elas são equivalentes. Então a gente vai trabalhar agora em diante com a solução x de t com essa solução aqui. X de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Tá bom? Tá, Porque ele é beleza. mais fácil de trabalhar. E agora isso é importante porque todo e qualquer outro oscilador harmônico que a gente for trabalhar, ele vai ter essa mesma solução. Isso aí, eu parei pra pensar um pouco. E se isso aí para definir a posição Uhum. do que eu quero, meio que eu tô considerando que ele tá na posição inicial de repouso, né? Não, não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem aqui duas constantes, certo? Sim, O que tá. são essas duas constantes? Elas estão relacionadas às condições iniciais. Sim. Você lembra o que são as condições iniciais? As condições iniciais era qual é o valor dele x em um instante inicial Uhum. e qual é a velocidade dele, a derivada, primeira derivada em relação no instante inicial. Ok? Então, você vai, através das condições iniciais, você vai dizer quem é x0 e quem é v0. Ou seja, quando você aplicar essas duas condições iniciais, x de t vai tomar um formato diferente. Ah, tá. Então, isso daqui é um formato geral. Isso daqui vale para estar em repouso, se não está em repouso, se começa em zero ou se não começa em zero. Uhum. Ok? Tá. Daí isso vai mudar o quê? O valor dessa amplitude, certo? E o valor da fase aqui. Beleza. Ok? Deixa eu abrir isso aqui na matemática. A nossa função, ele é o quê? Um A, certo? Cosseno Uhum. de... Eu vou colocar aqui um Azinho pequeno qualquer, tá bom? Pro ômega, tá bom? Vou colocar W, fica mais fácil. Ômega, T, mais aqui um φ, que eu vou colocar um Pzinho, tá bom? Uhum. Vou colocar aqui um intervalo pro T, tá bom? O T eu vou colocar de menos 2π até mais 2π, só para ficar ali em um intervalo simétrico. E essa função manipulate, ela faz o quê? Essa função ela vai permitir que eu coloque uma barra de rolagem para essas constantes que eu deixei em aberto ali, Aham. tá? De forma que eu consiga mudando o valor dela no gráfico. Beleza? A minha amplitude, se eu aumento... Aconteceu aqui? Ah, é que a frequência está zero. Tá vendo que aqui as outras grandezas, deixa eu colocar um valor para elas para ficar certinho. Olha só, E quando aí? eu aumento a frequência, tá vendo que as oscilações elas se repetem mais rapidamente agora. Aham. Tá vendo? O período das oscilações é menor. Então isso aqui, ômega, ele é realmente uma frequência de oscilação. O P, ele é uma fase
Ou seja, ele vai indicar onde começa seu gráfico. Ou seja, qual que é a sua posição inicial. Uhum. Tá vendo? O φ é uma fase do sistema, é a constante de fase que chama. Então, a sua condição inicial de x0, ele te dá esse φ. Ok? Uhum. O ômega aqui, lembra, olha a definição que a gente fez para o ômega. Ele depende do K e do M, se o sistema for um sistema de massa-mola, certo? Uhum. Ele depende do K e do M. Então, o ômega ele é dado, ele depende de você da constante da mola e da massa da sua partícula. Ok? Então, isso daí é dado. Tá. Uhum. E o A é a Ok. amplitude do seu problema, ou seja, quando você aumenta a amplitude, esse seu valor aqui fica maior, as suas oscilações são maiores. No caso da mola, isso seria tipo só o tamanho dela, basicamente. Isso aqui seria basicamente, depende de quanta energia você dá para o sistema. Se você puxa mais, a amplitude é maior, certo? Entendi. Se você puxa menos, a amplitude é É menor. que, tipo, isso aí é porque a amplitude também teria que respeitar aquele limite que você tinha falado, né? Tem Exatamente. que, tem que continuar mantendo aquela parábola. Se parar de ser uma Isso. parábola, já não respeita mais o. Você não pode esticar ao ponto de que isso não seja mais um sistema de pequenas oscilações. Aham. Se você estica demais uma mola, o que acontece com ela? Você deforma a mola. Sim, Daí ela é. nunca mais volta à posição original dela. Uhum. Ok? Então, tipo, você tem que manter um sistema de pequenas oscilações. Mas Sim. se você aumentar a oscilação desse sistema, a sua amplitude do sistema muda. Ok? Beleza. Aqui ó, se eu consigo. É que ele tá mudando só a escala do gráfico, né? No lugar de mudar o gráfico em si. Mas Não, mas entendi, deu pra ver que, tipo, mas realmente é amplitude ali. ok? É a amplitude, o ômega ele é uma frequência e o φ ele é uma fase desse sistema. Então todas as suas condições iniciais estão colocadas dentro O do. φ não pode ser negativo? O φ ele pode ser negativo sim, tá? Não tem problema. Tipo, o φ ser negativo só vai fazer com que o seu gráfico, no lugar de ele andar pra. Tá vendo que aqui ele tá sempre andando pra esquerda? Aham, Se você diminuir ele e ficar negativo, ele vai ficar andando pra direita. entendi. É que aqui eu tô indo até Isso, zero. isso meio que define a posição inicial, né? É, exatamente. A fase define a posição inicial do seu sistema, Entendi. ok? Você Então pensa. meio que respondeu aquela pergunta, aquela que eu tinha feito. Se dava pra Exatamente. saber aonde que ele tava na posição inicial. Exatamente. É pela fase do seu sistema, Ah, ok? legal. Tá. Maravilha. Bom que isso daí já fica mais claro dessa forma. Ótimo. Tá. Aqui, como a gente discutiu, eu só vou colocar aqui agora a interpretação física desses parâmetros, certo? Primeiro, como nós podemos definir um período para essa oscilação, tá? Onde, por exemplo, aqui eu tenho um tal igual a um 2π sobre ômega. Beleza? Isso aqui é a definição de período. Aqui, ó, você tá vendo? Você tem aqui um 2π, que é o tamanho de um intervalo de distância que você percorre, Aham. certo? E ômega é a velocidade angular. Ou seja, isso daqui Uhum. você está dividindo deslocamento por velocidade, então você tem um intervalo de tempo. Quando você trata em ângulo, em termos de movimento circular uniforme, você tem 2π sobre ômega, que Uhum. é um círculo completo, ou seja, 2π dividido por uma velocidade angular, certo? Então você tem o tempo que ele leva para fazer essa volta, ou seja, você tem um período. Isso daqui, ele é exatamente igual a 1 sobre ni, onde ni aqui é a frequência dada em hertz. Em Mi? hertz. Ni. 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 Essa é nova. Ni é uma letra grega, tá? Não, então, eu tô aprendendo já o alfabeto todo já. Isso. Ni. Tá. Usualmente algumas pessoas usam isso aqui como F também, tá bom? Tá. Ele pode ser F, Pô, F com F eu já vi. ok? Ótimo. Com F já. Então você consegue relacionar aqui a sua frequência angular ômega com a sua frequência usual por 2πni, Uhum. certo? Ou 2πf. Depende do jeito que você viu, beleza? Uhum. Mas isso aqui ela é a frequência angular ou velocidade angular, como usualmente ela é conhecida, ok? Uhum. É a mesma interpretação no fim das contas. Porque você consegue analisar o movimento circular uniforme como se fosse um oscilador harmônico, ok? Da mesma Entendi. maneira. Beleza. E nós podemos chamar esse cara aqui dentro, o ômega t mais φ, de fase do sistema. Tá?
E o θ é igual à fase do sistema, onde θ é igual a ômega t mais φ, e φ é a constante de fase. Como eu mostrei ali no matemática, isso aqui está relacionado à posição inicial do seu sistema, certo? Uhum. Inicial do sistema. Maravilha. E o ômega quadrado, ele interpreta esse ômega quadrado em termos das constantes do sistema massa-mola, tá? Uhum. Mas não necessariamente ele precisa ser dado em termos das constantes do massa-mola. Como eu disse para você, esse sistema de oscilador harmônico, ele é a mesma equação para todo oscilador harmônico, tá? De clássico, pelo menos. Então, o ômega, às vezes, ele vai depender de constantes diferentes. Quando a gente fizer os exemplos, por exemplo, o pêndulo simples, ele também tem um ômega. Só que o ômega do pêndulo simples é outro. Ele é obtido de maneira diferente, considerando coisas diferentes, porque um pêndulo simples não tem uma mola, certo? Não, Então, ele não tem verdade. uma constante de mola para a gente definir o ômega. Mas é interessante trabalhar com o sistema massa-mola para construir isso daqui, porque é o mais usual. Tipo, é que todos eles, no final das contas, tem o ômega. Então, tendo o ômega, dá pra relacionar eles. Isso. Daí você só precisa saber quem que é ômega, certo? Uhum. Só precisa escrever a sua equação do oscilador harmônico para você saber quem que é o ômega. Mas você não precisa Uhum. resolver ela, porque a solução é sempre a mesma. Que a solução é sempre isso aqui, Sim, beleza. beleza? Mas você precisa escrever ela. Esse que é o problema dos exercícios somente. Você precisa escrever quem que é a sua equação do oscilador harmônico. Para você saber quem que é ômega. E agora vamos fazer, então, o ajuste das nossas condições iniciais. Ok. As condições iniciais para você, elas vão ser dadas de que forma? Você tem aqui. Eles vão te dar um x de um t0, certo? Que é igual a um x0, Uhum. beleza? E eles vão te dar um x ponto de t0, ou uma derivada, certo? Do tempo, primeira derivada de um Uhum. t0, igual a um x ponto zero ou um v0, ok? A velocidade inicial do seu sistema. Esses Uhum. dois caras podem ser iguais a zero e t0 usualmente é zero, ok? Eu só coloquei t0 porque, em geral, ele não precisa ser zero. Ele pode ser qualquer outro valor. Mas, usualmente, eles colocam zero porque não faz sentido você começar a medir algo sem ser no instante zero de tempo. Beleza? Uhum. E ali não necessariamente precisa ser... Por quê? Em equações diferenciais, não importa qual valor de t tem ali. Se você tem um x de t relacionado a um valor dado, você tem uma condição inicial. Uhum. Assim como você tem uma derivada de x em um valor dado, você tem uma condição inicial também. E, tipo assim, ele taca o instante 1 ali, só de sacanagem, só pra mudar a fase. Isso, daí vai mudar... Na verdade, se o seu sistema foi construído corretamente, o seu ômega e tal, você vai obter o seu ômega, vai obter o seu φ. Se ele coloca o x de 1 igual a um valor, isso não vai mudar a fase do seu sistema. No mesmo Quê? sistema, Como você assim? vai ter um x de 0 igual a outro valor, certo? Tá, aham. Então, a fase não mudou, porque a fase está relacionada ali com o valor dele no instante t igual a 0. Ah, tá. A posição inicial. A posição inicial é quando está no instante 0. Instante inicial. O instante t1, ele tem um outro valor, que ele pode dar como condição inicial. Nossa Mas não senhora. quer dizer que esse é o instante inicial de tempo. Ah, é justo, faz Ok? sentido. O instante inicial de tempo, ele é o t igual a 0. Não tem outra. Por que eu vou medir o instante inicial de tempo começando em 1 segundo? Não faz sentido nenhum. Certo? Maravilha. Então, a gente tem a nossa solução do sistema, né? A gente tem lá que x de t, cadê o meu gráfico? Meu x de t é igual a A cosseno, certo? De ômega t mais φ. Beleza? Portanto, o meu x de t0, certo? Vai ser igual a um A cosseno de ômega t0 mais φ. Igual a x0. Tá aí. Aqui você obtém, supostamente, uma das condições iniciais. Certo? E você precisa derivar esse cara. X ponto de t0. Beleza?
A derivada de A cosseno, o A é uma constante, certo? Tá, Beleza. O A é uma constante, tá. o φ é uma constante e o ômega é uma constante. Beleza? Você lembra qual que é a derivada de cosseno? Menos seno? Menos seno. O A eu tiro para fora da derivada, por conta que é uma constante, certo? Vou tirar o sinal de menos aqui também. Menos seno de ômega t mais φ. Só que, olha aqui, ó, tem uma função composta. Eu não tenho simplesmente seno de t. Eu tenho seno de alguma coisa. Então eu tenho que derivar a parte de dentro também. Derivando aqui dentro agora, eu tenho o φ é uma constante, derivada de constante é zero. Zero, tá. E aqui eu tenho um ômega t. Então fica Derivada de... T. Fica ômega. Ômega? Ah, tá. Isso. Isso, é. Porque o t tem um 1 aqui, menos 1 dá Aham. zero, certo? Sim, sim. Então, vezes ômega, que é a regra da cadeia. Beleza. Tá? Então, reescrevendo isso daqui, eu tenho menos A ômega seno de ômega t mais φ. Maravilha? Isso aqui é tudo um T0, que é uma condição inicial. Beleza? Uhum. Então, agora, ó, você tem duas constantes, certo? Aqui, ó, você tem φ e tem A, que é igual a V0, que ele deu, certo? Esse valor, V0. Uhum. Você deu aqui, ó. Você tem um A, você tem um φ, você tem um A, você tem um φ, você tem duas constantes, duas equações. Você supostamente tem como achar essas duas constantes, certo? Beleza, tá. Se T0 for igual a zero, isso aqui fica mais simples. For igual a zero, ok? A gente tem que o x de zero, que vai ser igual a x0, vai ser simplesmente A cosseno de φ, igual a x0, certo? Uhum. E o x ponto de zero vai ser igual a menos A ômega seno de φ igual a V0. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Tá. A gente pode então agora escrever a nossa solução em termos dessas grandezas. Se você quiser voltar para aquele formato da solução da equação diferencial de segunda ordem. Daí aqui, era só você lembrar qual que é a relação entre o seu Azinho pequeno e esse A maior. Certo? Você lembra que o Azinho, ele era igual a 1A cosseno φ, certo? Uhum. Se o A cosseno φ é igual a x0, beleza? Tá. Então você tem que o seu Azinho, ele é igual a x0, Uhum. beleza? Então Azinho é igual a x0. Agora, se você tem que o B ele era igual a menos A seno de φ, como a gente tinha visto anteriormente, e esse, mas o A seno de φ, tá vendo? Menos A seno de φ, ele é igual a V0 dividido por ômega. Uhum. Então, isso aqui fica igual a V0 dividido por ômega. Então, o Bzinho é igual a V0 dividido por ômega. E você pode escrever a sua solução em termos da equação, em termos do formato que a gente obtém resolvendo a equação diferencial de segunda ordem, como um x0 cosseno de ômega t mais φ, certo? Uhum. Mais um V0 sobre ômega seno de ômega t mais φ. Beleza? Uhum. Por que isso aqui é útil? Porque se você tentar fazer... se você tentar usar esses caras aqui para achar A e φ, pode ficar complicado, né? Mas se no T0 igual a 0 especificamente, agora você consegue utilizar esse formato para obter o seu A maiúsculo e o seu φ em termos daqueles valores, daquelas definições que a gente escreveu antes. Porque Uhum. o A ele é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Que vai ser igual a x0 ao quadrado mais V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Esse é o seu A. Tá vendo? Agora está emparando de todas as coisas estudadas. Beleza? Tá. Uhum. E o seu φ, ele é obtido de duas formas. Cosseno φ, ou ele vai ser igual a x0 sobre A, onde o A é isso daqui, certo? Uhum. Beleza?
Ou ele vai ser dado em termos de... Que eles vão dar a mesma coisa, o mesmo valor, certo? Eles têm que dar o mesmo valor. Uhum. Zero sobre ômega vezes 1 sobre isso aqui. Tá aí. Essa é a sua solução do seu sistema, aplicando as condições iniciais. Então, a energia do sistema, ou seja, a energia do oscilador harmônico, é sempre dado. A energia é sempre calculada de que forma? A energia mecânica total é igual à energia cinética mais energia potencial, certo? Uhum. Daí, no caso de uma mola, é energia potencial elástica, beleza? É coisa desse tipo. Beleza. Como que você calcula a energia cinética de um sistema? Energia cinética, Isso. a velocidade de massa. Isso. É meio de mv ao quadrado, certo? Uhum. Quem quer ver? V é a derivada da posição em relação ao tempo, Uhum. ok? Então, isso daqui é igual a meio de m vezes x ponto de t ao quadrado, certo? Tá. Uhum. Maravilha. Meio de m. Quem que é x ponto? X ponto a gente acabou de calcular aqui em cima. Ele era a seno de ômega t mais φ, vezes ômega, certo? Uhum. Eleva isso ao quadrado. Fica ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado. Beleza? Beleza. Então fica m ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ. Beleza? Essa é a energia cinética de um oscilador harmônico. Você tem quem é m, você tem quem é w, você achou A aplicando as condições iniciais, você achou φ aplicando as condições iniciais. Beleza? Uhum. Beleza. E quem que é a Tá, faz energia, sentido. quem que é a energia potencial do sistema? A gente definiu como meio de kx ao quadrado, certo? Que é o que nós fazemos, o que a gente obtém, usa para obter uma força aproximadamente linear utilizando a lei de Hooke, ok? Isso aqui a gente aprendia no ensino médio como simplesmente a energia de uma mola, armazenando uma mola, certo? Mas agora não necessariamente. Você pode usar isso aqui é uma energia armazenada em um oscilador harmônico, ok? Então você tem meio de k vezes quem é x? X era o que a gente usou para derivar esse cara. Fica no final das Tá. contas aqui a cosseno de ômega t mais φ. Beleza. A ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Beleza? Uhum. A energia total é a soma desses dois. Concorda? Beleza. Uhum. Só que vamos, para não ficar confuso, porque eu falei que isso daqui ele vale para todo oscilador harmônico, certo? Só que olha aqui, eu tô com um Kzinho. O K ele é a constante da mola, certo? Uhum. Então, para que isso aqui fique de forma geral, vamos escrever esse K em termos do ômega, que o ômega a gente obtém para todo mundo. Ok? No final das contas, eu acho que sempre vai ser o ômega, então. Ou ele pode em algum momento dar o ômega. Não sei. Não, ele vai te dar grandezas, ele vai te dar um problema físico. Ele vai te dar um pêndulo que tem um comprimento L, uma massa M, certo? É porque se souber o ômega, sabe, dá pra prever tudo, né? No caso. Isso. Ele não vai te dar o ômega direto. Ele vai te dar os dados e você tem que calcular o ômega. Pra você calcular o ômega, você tem que saber qual é o formato do ômega. Sim. É. Ok? Uhum. Mas no fim das contas, você sempre vai cair em um ômega num oscilador harmônico. Só precisa saber qual que é o formato dele. Beleza. Aqui no sistema de massa-mola, a gente tem que o K, que o ômega, é igual a K sobre M. Certo? Uhum. Então, o K é igual a M vezes ômega. Beleza? Então, esse carinha aqui, ele pode ser escrito como meio de M ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Certo? Beleza. Certinho? Beleza. Agora, se eu somar a energia potencial com a energia cinética, eu tenho a energia total. Beleza? Uhum. Energia igual a T mais U. Vai ser igual. Aqui, como eu tenho um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, e esses outros caras aqui são todos constantes iguais nos dois, tá vendo? Uhum. Eu vou colocar elas em evidência.
ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega t mais φ mais cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Quanto que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, 1. 1. Então, isso aqui é igual a simplesmente meio de m ômega a ao quadrado. Mas ignora o que tá dentro? Você não ignorou o que está dentro. Em todo Que instante de não tempo faz vai dar 1. diferença. É, real, isso, Ok? entendi. Tá faltando um ômega na minha brincadeira aqui. É porque essa aqui não é a definição de ômega. A definição de ômega é raiz aqui. Ok? Daí eu levo isso aqui ao quadrado para achar o k. Daí fica m ao quadrado. Tá, Ok? Então daí aqui eu tenho um ômega ao quadrado. Beleza? beleza. Daí aqui fica ao quadrado. Então, m ao quadrado. E olha só que interessante. Isso aqui é uma constante, certo? O que faz sentido. A energia total do sistema, a gente não tem nenhuma força dissipativa, a energia total tem que ser uma constante. Ela não pode variar ao longo do tempo. Uhum. Beleza? Então eu tenho ali, que ela depende simplesmente da massa da minha partícula, a frequência angular, ou a frequência natural desse oscilador harmônico, o ômega, e o A, que é a amplitude do Essa aí é movimento. a energia mecânica, no caso, né? Energia mecânica, energia total. Isso Tá. aí. Beleza? Os valores médios daqui são obtidos de uma forminha um pouquinho mais complexa. É que você botou C, a C não é cinética? Ou esse C é o... Não, isso aqui é constante. Isso aqui, você tá falando? Ah, é porque esse C é que apareceu do nada, esse C, eu achei que você tá falando da energia cinética. Não, isso Pode aqui eu ser. tô falando que é igual a constante. Ah, tá, justo. Uhum. Ok? Isso aqui é igual a uma constante. Maravilha. Igual a uma constante, energia mecânica é constante. Aqui ele calcula um pouquinho mais para baixo. Se você quiser dar uma olhada nisso daqui depois, vale bastante a pena, tá? Porque eu vou explicando de uma forma mais simplificada, mas Ah, seria bom. às vezes... E esse livro ele é didático. Tipo, se você sabe Qual de que é onde... a quarta edição? Tá, eu vou baixar depois. Eu posso mandar o PDF pra você também. Ele tá aqui. Aí ajuda. Pode ser. Não é fácil. Análise de condições iniciais. Aqui, ó, você tá vendo? Você tem a energia total, que é a soma da energia potencial. Aqui, certo? Energia potencial e energia cinética. Em todo instante do tempo, as duas se somam e obtêm um valor E. Você tá vendo que quando U é igual a zero, que é a curvinha sólida, Uhum. quando U é igual a zero, a energia cinética, o Tzinho, que é a pontilhada, ela é máxima. Assim como você espera em qualquer sistema, certo? Que, por exemplo, num pêndulo, quando ela está lá embaixo, o pêndulo chega na posição inferior, é quando a energia potencial é zero, certo? E lá Eu posso fazer pelo cálculo da área disso aí também, né? você Que é quer... sempre a mesma. Sim, a área é sempre a mesma, que é uma constante, Uhum. ok? Daí o valor médio disso daqui, você tem que obter utilizando essa relação. Aqui, tá vendo? Que é 3.2.31. Essa relação aqui é a fórmula Isso aí geral. é Ni com pontinho? Isso aqui é um F. É o F. É Com um pontinho. F barra. Isso aqui por isso que a gente não estava usando o F para frequência. Porque a gente está usando aqui o F como definição de função normal. Ok? Ah, por isso que eu uso Ni, faz sentido. Isso. Esse F aqui, ele é o... A gente está estabelecendo quem que é o valor médio de algo. Isso aqui você vai ver em beleza. estatística, tá? Beleza, tá. Isso aqui você vai ver em estatística. O valor médio de algo, ele é o quê? Você divide, você pega 1 sobre o período do que aquilo se diz, repete, Uhum. e a soma ao longo desse período da repetição, ok? Então aqui, ó, você tem a função que estabelece como a função evolui ao longo do tempo, Uhum. beleza? Você soma isso, ou seja, você faz uma integral ao longo de um período, ou seja, de 0 até o período tal, e divide pelo período. Se você Beleza. faz isso discretamente, esse aqui chega na fórmula de valor médio usual que a gente faz. Por exemplo, se você tem o valor em cada ponto. Nossa. Por exemplo, a fórmula de média normal é como? Você soma Soma tudo e divide pela quantidade, certo? Sim. Se você tem o valor para cada ponto com um peso específico, você tem que colocar o peso específico nessas partes, certo? E dividir pela quantidade da mesma forma. Se você faz isso ao longo do tempo, você tem que dividir pelo tempo total. Então aqui você tem valores ao longo do tempo e o número de tempo total. Mas vai ter variação do peso?
Sim. Imagina que a função é quem estabelece o peso de cada valor. Imagina que cada valor de t é um valor que você coloca lá em cima. Vamos fazer Tá. assim, ó. Quer ver? Eu vou rabiscar um pouquinho. Porque variação do peso, Aqui, ó. tipo, Vamos teria pensar. que. F é uma função que estabelece qual que é o valor, certo? Que tem um valor para cada valor de t, Beleza. ok? Então aqui, ó, tem um T1, T2, T3, T4, T5, certo? Então, para cada valor de t, eu tenho o quê? Um F de T1, um F de T2, um F de T3, um F de T4 e um F de T5. Mas aí o que mudou só é só a condição inicial do tempo, não foi? Sim, você mudou o instante de tempo, portanto o valor de F muda, certo? Uhum. Portanto, se você soma todos esses caras, você está somando coisas de mesmo valor? Não necessariamente, certo? Não, Então, isso. para cada, se você for analisar isso como uma média, é como se a função estivesse definindo o peso de cada um dos valores. E qual que é o Hum, número de funções que você colocou lá em cima? É o número de instante de tempo que você colocou, certo? entendi. Então aqui, se você, isso aqui, ele estabelece o T1 até T5, estabelece para você um período, aqui Uhum. embaixo você tem um período. E como você está fazendo uma soma infinita, isso aqui, o valor médio, ele se torna uma integral. Ah, fez sentido agora. Ok? Fez sentido. Beleza. Então é isso que você está fazendo para você calcular o valor médio. Se você aplica aqui o T e o U para você calcular o valor médio da energia, certo? Você vai obter exatamente E sobre 2. Vamos fazer um exemplo aqui então rapidinho, só para a gente Tranquilo. terminar. Acho que eu vou fazer o exemplo mais clássico possível que a gente poderia fazer, que é o Pêndulo. Ou pêndulo uma. simples, né? Tem dois pêndulos que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar o pêndulo de torção, a gente pode trabalhar o pêndulo simples. Os dois são análogos, mas eu acho que o pêndulo simples talvez seja mais interessante fazer aqui agora. Tá? Então vamos pegar aqui o pêndulo simples. Então aqui a gente tem um pêndulo simples. O pêndulo, ele tem ligado aqui para uma linha de comprimento L, ok? Uhum. Ele tem aqui um ângulo θ, beleza? Que a pessoa levanta a bolinha até um ângulo θ e solta para que o pêndulo oscile, ok? Tá. Essa Uhum. bolinha aqui ela tem uma massa m, o material dessa bolinha não importa, certo? Uhum. Ela tem uma massa m, a gente está num campo gravitacional que causa uma aceleração gravitacional constante g, beleza? Tá aqui, g, apontando para baixo. E aqui a gente tem uma tensão sobre essa corda, essa aqui é a tensão, tá? Que ele colocou esse T bonitinho. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. O movimento do pêndulo, ele se dá em duas direções, beleza? Por conta Uhum. que a gente consegue decompor a força que está atuando sobre o pêndulo ao longo de duas direções específicas, né? Uma Uhum. direção aqui que é paralela com a corda, certo? Em todo instante de tempo. Beleza? Uhum. E outra que é aqui vertical, em todo instante de tempo. Certinho? Meu Deus. Esse carro passando na rua. Ah, sempre. Direto. Belezinha. Tá. Uhum. Ok. Esse cara aqui, ele vai nos dar uma aceleração. A força resultante aqui nesse eixo, ele vai dar pra gente uma aceleração central, certo? Uhum. Que eu vou chamar aqui de um A radial. Beleza? E a componente da minha força, que é tangencial aqui, ela vai me dar uma aceleração tangencial. Aqui a gente tem dois sistemas. Vamos usar a segunda lei de Newton para as duas direções específicas aqui, ok? Uhum. Primeiro, essa direção aqui. Essa direção eu tenho uma componente aqui, né, da minha força-peso, Uhum. beleza? Que eu vou chamar aqui de um F radial. Se eu puxar ela aqui, ó, certo? Uhum. Tá vendo que ela é o cateto adjacente do meu ângulo, concorda? Sim. Então ela vai ser um cosseno. E então eu vou ter aqui a minha força resultante, que é igual à minha massa da partícula vezes a aceleração radial.
igual. Se eu colocar que o tal aqui está na direção positiva, certo? Que a tensão está na direção positiva, Uhum. eu tenho que a força radial está na direção... Isso aqui não é uma FR, isso aqui é uma força resultante. Ela está na direção negativa. Então aqui eu tenho um mg cosseno θ. Concorda? Uhum. Beleza. E eu tenho que na tangencial aqui, ó, tá vendo que ele é oposto ao ângulo θ. Concorda? Oposto? Isso, aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Uhum. Daí a força tangencial tá aqui, ó. Sim, tá. Então ele tá sempre oposto ao ângulo θ. Então ele é um seno. Uhum. Então a força resultante aqui vai ser igual a MA tangencial. Não tem agora nenhuma outra força além dessa, certo? Uhum. Então a gente tem simplesmente aqui mg seno de θ. A gente pode colocar como positivo, a gente pode colocar como negativo. Eu vou colocar como negativo e considerar que a direita é o positivo, tá? Beleza? Uhum. Maravilha. Tá aí, negativo. Ótimo. Eu tenho duas forças resultantes, então. Isso aqui eu vou colocar força resultante tangencial e força resultante radial. Beleza? Beleza. Essa aceleração tangencial aqui, ela é exatamente... Essa aqui nos dá a equação de movimento da bolinha. Beleza? Aqui, a aceleração, ela é sempre o quê? A variação da velocidade em relação ao tempo, certo? Uhum. Beleza. Aqui na parte tangencial, você tem o quê? A aceleração como a variação aqui da derivada segunda, certo? Da velocidade Uhum. em relação ao tempo, igual a menos mg seno θ. Só que, para ficar mais fácil, vamos analisar isso aqui em termos de θ. Não vamos analisar isso em termos de posição. Só que a posição angular que esse cara tem aqui, ela é obtida em termos do ângulo e do raio da circunferência, certo? Uhum. Então, esse cara aqui, ele vai ser um ml derivada segunda de θ em relação ao tempo. Porque você tem que a posição angular, S, certo? É Uhum. igual a θL. Entendi. Concorda? Concorda, certo? Uhum. Que é isso. Maravilha. Que o S é igual a θL. Aqui. Usando isso aqui. Muito bem. Então, eu tenho essa aqui como a minha equação do movimento. Beleza? Eu vou isolar aqui agora esse cara. Então, eu tenho 2 dθ, certo? Igual a, divide por m os dois lados, g sobre L, certo? Seno de θ. Beleza? Tá, beleza. Essa aqui é a equação de movimento do seu sistema. Isso aqui é a sua equação da oscilação. A outra equação aqui em cima, vamos escrever esse cara. Aqui. Eu tenho que MAR, ok? É igual a tensão menos mg cosseno θ. Beleza? Só que o AR, ele é uma aceleração centrípeta, você concorda? Uhum. Eu tenho aqui uma circunferência. A aceleração centrípeta é definida como? É igual a velocidade, certo? Velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência, que é L. Uhum. Beleza? Como que eu relaciono V com a quantidade que interessa pra gente no oscilador harmônico, que é a velocidade angular? V é igual a ômega R, onde R é o raio da circunferência, então L. Tudo bem? Beleza. Então, a minha aceleração radial aqui era igual a ômega ao quadrado, L ao quadrado dividido por L, corta, corta. Então, a gente tem aqui um L ômega ao quadrado. Ok? Uhum. Maravilha. Só que quem que é ômega? Ômega é a velocidade angular, certo? A E ela velocidade ela não é constante. ela não é constante, exatamente. Ela é igual à derivada de θ em relação ao tempo, ao Uhum. quadrado. Beleza, essa é a minha aceleração radial. Ok? Beleza. Então, escrevendo ali na minha equação em cima, eu tenho m
vezes L vezes dθ dt ao quadrado é igual a tal menos mg cosseno θ. Com essa equação aqui, você não consegue fazer nada, tá bom? Porque essa equação é que você vai utilizar para encontrar quem é a sua tensão. E é só Eu isso. não tenho ela ainda. Eu não tenho ela, não tem como você fazer nada com isso daqui. Tá. O que dá para você fazer alguma coisa é com a equação do movimento aqui, com esse carinha. Só que só é possível fazer alguma coisa em um sistema de pequenas oscilações, tá? Ou seja, quando eu levanto esse cara até um ângulo θ que é pequenininho, beleza? Não posso levantar muito o pêndulo, porque senão o sistema já não é um sistema de pequenas oscilações. Entendi. Beleza? Portanto, precisamos de pequenas oscilações. Belezinha? Entendi. Para quê? Porque se o θ é muito menor do que 1, então a gente tem que o seno de θ é aproximadamente θ. Isso daqui é preciso até mais ou menos uns 10 graus, ok? Tá. Depois de 10, 15, 20 graus já começa a ficar muito defasado. Mas até uns 10 graus isso daqui já tá bom. Beleza? E, então, se eu pegar essa expressão aqui, tá vendo? Do d derivada segunda de θ igual a menos gl seno θ, eu posso trocar aqui por simplesmente θ. Se o meu ângulo for pequeno. Então, eu tenho agora que a derivada segunda de θ dt2, ok? É igual a menos g sobre L θ. Aproximadamente, certo? Passa esse cara para cá. E eu tenho d2θ dt2 mais gl θ igual a 0. Isso aqui parece com alguma coisa que a gente fez antes? Parece. Parece. É a equação diferencial lá de segunda ordem. Exatamente. É a equação do oscilador harmônico. Só que agora você tem uma nova definição aqui para o ômega ao quadrado, certo? Só que toma cuidado, que esse ômega ao quadrado aqui não é esse ômega aqui. Tá? Tá. Acho que eu vou mudar o nome desse cara aqui para um ômega linha. Beleza? Porque esse ômega linha aqui, ele é a derivada do ângulo em função do tempo. Ele é a velocidade angular. Entendi. Ok? Enquanto esse ômega aqui, ele é uma constante. Daí agora eu redefino aqui um ômega ao quadrado, né? Como o ômega ao quadrado do oscilador harmônico, a frequência natural dele. Dessa forma. Onde o ômega ao quadrado é igual a g sobre L. Beleza. Tá vendo? Você tem o mesmo formato, só que você foi obtido ele de maneira diferente, você tem agora um ômega diferente. Ok? A sua solução para esse daqui vai ser o quê? Um θ de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Beleza. É isso aí. E agora você precisa aplicar condições iniciais. Qual que é o seu ângulo inicial? Qual que é o seu velocidade inicial? Beleza. Entendi. Ok? Fez Daí, sentido. no caso, a velocidade inicial é o dθ dt, que é esse ômega aqui. Que é o ômega linha. Ok? Beleza. São duas coisas diferentes. Belezinha? E é isso. Entendi. É assim que você faz. O pêndulo de torção, se você olhar no Moisés, ele é mais fácil ainda. Você não precisa fazer decomposição de nada. Você só precisa usar a lei de Hooke para torção, que é a mesma coisa.